Inteligência artificial, que é a tecnologia base que a gente fala, né? Ela é a de fundação das demais tecnologias exponenciais. Ela é parte de várias tecnologias que têm convertido para conseguir gerar mais valor. Entender o cenário adequado da tecnologia é super importante, é basicamente um exercício de futurismo, e eu falo que todo líder do futuro ele vai ter que ser um pouco futurista, ele vai ter que entender um pouco a direção que a tecnologia tem seguido para ele conseguir escolher, dentre várias opções, onde colocar o seu esforço e os seus recursos. Tem uma frase do Peter Drucker muito famosa, que fala que a cultura come a estratégia de café da manhã. Eu falo que sem estratégia a gente não sai do jejum. Por mais que a cultura coma a estratégia de café da manhã, se você não sabe para onde você está indo, qualquer coisa é qualquer coisa. Você precisa ter estratégia para poder explorar e para poder entender a sua inovação e as tecnologias. E uma das metodologias que a gente usa, que eu acho que é a mais utilizada até hoje para a gente falar de futuros, é o que a gente chama de foresight estratégico. O que é foresight? É uma abordagem que ela ajuda a gente a explorar de maneira estruturada o que são tendências. A gente vai separar o que são modas, que são mudanças de comportamento que não mudam de forma significativa a sociedade, de tendências, que são mudanças que efetivamente vão transformar como a gente vive, como a gente consome, como a gente utiliza a tecnologia. E isso vai ajudar a gerar opções estratégicas para a gente poder pensar o futuro e lidar com as incertezas. Ponto importante, foresight estratégico é sempre de fora para dentro. Eu nunca vou conseguir, dentro de um paradigma de uma instituição, de uma organização ou de uma empresa, entender um foresight estratégico, porque ele é dado pelo mercado, ele é dado pelo ambiente externo, sendo aplicado ao meu contexto interno. Então, ele sempre vem de fora para dentro. O nome gourmet disso é outside in, mas é sempre de fora para dentro que a gente consegue implementar. Quando a gente vai falar de foresight, a gente está falando basicamente de 3 tipos de pensamento coexistindo. Primeiro, pensamento sistêmico, que é a nossa capacidade de entender o quadro geral, entender o resultado geral que uma pequena coisa pode gerar. Pensamento de futuro, que é a nossa capacidade de abraçar as incertezas, de entender que estar confortável no desconforto é basicamente a regra quando a gente vai falar de tecnologia. E o pensamento exponencial, que é conseguir entender que mudanças incrementais em soluções exponenciais, de repente, criam muito valor. Enfim, entrando agora na prática de como isso se reflete na tecnologia. A grande maioria das empresas de consultoria em tecnologia gosta de fazer quadros dessa forma. Aqui, cada pontinho, cruzinha, quadradinho, representam uma tecnologia. Eu tenho aqui no radar quais são aquelas que vão estar viáveis em 2 anos, ali entre 2 a 5 e ali acima de 5. Eu não sei vocês, mas toda vez que eu vejo esse quadro aqui, a única coisa que eu sinto é ansiedade e depressão. Eu não consigo tomar nenhuma ação prática olhando para isso aqui. É uma sopa de letra de um monte de tecnologia que não dá a mínima ideia do que elas fazem e parece que você está para trás, que você deveria saber o que todas aquelas siglas significam e que você não está sabendo. Eu sempre prefiro uma abordagem antropológica em relação à tecnologia do que uma abordagem de projeção de várias tecnologias, porque ela é mais facilmente compreensível e ela ajuda a gente a tomar decisão de maneira mais consciente. Então, como que eu faço isso? Começar aqui por uma historinha. Oi? Ah, a água é minha, porque eu estou tossindo, né? Ai, gente, mas isso aí é... Já estou até desistindo. Quem quer chutar o que é isso aqui? E é chutar mesmo. Vamos lá. Uma prensa, o que mais? Tem muito aluno meu que fala tear, mas não é um tear também. Uma impressora. Tem gente que fala que é aquela máquina Enigma, né, do fim da guerra. Gente, esse aqui é o primeiro computador mecânico da história. Ele está lá no Vale do Silício exposto. Os americanos têm muito orgulho de terem feito o primeiro computador da história, mas eles fizeram o primeiro computador digital. O primeiro computador mecânico é do inglês chamado Charles Babbage, em 1840. O que esse computador fazia? Ele basicamente tinha um leitor do lado de cá, que você colocava um cartãozinho. Ele tinha uma memória, essa memória guardava até 1000 números de 50 algoritmos.
e ele fazia as 4 operações fundamentais. Ele somava, ele subtraía, ele multiplicava e ele dividia. Era isso que ele fazia. Qualquer tecnologia, ela pode ser quebrada em 3 construtos principais. Ela sempre interage com alguém, então ela sempre tem um UX, um User Experience. Ela sempre guarda informação e gere informação, então ela tem um database, e ela sempre computa, ela sempre executa alguma coisa. Então ela tem um CPU para fazer as coisas, né? Basicamente, são os construtos que compõem a tecnologia. Se a gente vai lá para o design do Babbage e a gente começa a olhar para a história ao longo desses 3 construtos da tecnologia, o que a gente vê? O primeiro computador digital, aí americano, ele tinha cartões perfurados, ele fazia todos os cálculos aritméticos, então ele fazia além das 4 operações fundamentais, e ele era computação em mainframe, que eram aqueles computadores enormes que enchiam as salas das universidades. Quem aqui pegou mainframe? Levanta a mão, por favor. Olha lá, ó. Tem uma galera do mainframe aí. Eu não peguei mainframe, mas meu pai pegou. Basicamente, era como era a computação ali no primeiro computador digital. Meados do século XX, a gente começa a ter a interface com o usuário em linhas de comando, a gente começa a fazer as bases de dados se relacionarem, e a gente tem aí um brilhante inventor que falou, você sabe, eu acho que as pessoas vão usar computador pessoal. A gente devia fazer uns computadores pequenos para as pessoas utilizarem. Avançando aí para o final do século XX, a gente começa a ter interface gráfica. Por quê? Porque o ser humano normal precisa usar o computador, e até então não conseguia ter esse acesso. A gente começa a ter analytics descritivo, então bancos de dados que eu consegui entender relação, eu consigo descrever fenômenos, e eu começo a ter servidores. Por quê? Porque o computador pequeno não tinha capacidade computacional para computar tudo, então eu precisava computar além dele. A gente avança mais um pouco ali para o início do século XXI. A gente começa a ter os dispositivos móveis. Parece que a gente nunca viveu sem celular, né? Em escala tem 15 anos. A gente esquece em casa, parece estar sem roupa, tem 15 anos. A gente começa a ter analytics preditivo. Eu consigo descrever o que vai acontecer com base nos dados que eu já analisei até agora. E eu começo a ter arquitetura de nuvem. Eu sempre brinco que a nuvem não está na nuvem, né? A nuvem é um porãozão de alguém que está rodando ali vários dados para a gente. E hoje? Hoje, em termos de interação, a gente começa a falar de realidade virtual. A gente começa a falar que o conceito de realidade, ele não é só mais atrelado ao mundo físico. O mundo digital também é real, porque ele também causa sensações, percepções, consequências, assim como o mundo real. E se a gente for entrar na parte um pouco mais filosófica da coisa, até aquilo que a gente chama de real, no fundo, é uma projeção. Os nossos olhos, eles enxergam de cabeça para baixo, né? E a gente inverte o globo ocular. A gente é um conjunto de átomos conectados pela eletrosfera. Então, a matéria está ali no meio, mas a gente é 99,9% ou mais espaços vazios com energia. Então, todo mundo acha que está sentado na cadeira, mas matéria não toca matéria. É um ímã, né? Repulsão eletromagnética. Ninguém está sentado, ninguém nunca encostou em ninguém. É o seu neurônio interpretando aquela parte elétrica. Então, no final, realidade, ela sempre foi projeção. Projeção do que o nosso cérebro está criando, projeção do ambiente virtual. E essas coisas, o real está sendo a junção do que a gente chama de físico com o que a gente chama de digital. Informação, a gente começa a falar de automação cognitiva, que é o nome gourmet para AI que faz alguma coisa. Inteligência artificial aplicada a alguma coisa, a gente chama de automação cognitiva. E na computação, a gente começa a falar de plataformas distribuídas. O que a gente consegue concluir da história da tecnologia olhando para esses 3 construtos? Primeiro, por mais que a gente tenha medo do que aparece de novidade na tecnologia, o desenvolvimento tecnológico ele não é randômico. Não é que a inteligência artificial apareceu do nada. Não é que o metaverso apareceu do nada. São construções históricas ao longo de anos que chegam no uso em escala depois. Então, não é randômico, segue projeções muito claras.
Por mais que os nomes sejam nomes da moda, né, como metaverso, AI, Web3, os conceitos por trás desses nomes são muito antigos e muito sólidos. Então, não é que assusta a gente de forma alguma como dessas coisas acontecem. E quando a gente olha a progressão dessas coisas, entendendo o que a nova versão tem em relação à anterior, em qual direção cada um desses construtos está indo, fica muito claro que para cada um dos três você tem um norte verdadeiro, que a cada nova versão ali está se aproximando daquilo, ou está tentando se aproximar daquilo. E o que são esses nortes verdadeiros, né? Em termos de interação, ou em termos de user experience, a tecnologia sempre fica mais simples a cada nova versão. Qual que é a aplicação prática disso? Por exemplo, eu trabalho muito para clientes do setor financeiro, banco. O banco quer criar uma solução digital para o seu usuário final, quer fazer uma nova versão do aplicativo do banco digital. Em teoria, se eu quero seguir o caminho que a tecnologia tem seguido ao longo da história, tem que ser mais simples para o usuário final, senão eu estou na contramão da tecnologia. Eu quero colocar 58 novas funcionalidades que o meu cliente vai ficar completamente perdido dentro do aplicativo. Eu estou no caminho contrário. Eu deveria tornar mais simples para o meu usuário final. É isso que a gente precisa saber. O resto é um monte de coisa técnica que envolve isso acontecer. Segundo, em termos de informação, ela sempre fica mais inteligente. Então, no final, eu tenho que conseguir colocar dados em arquitetura que faça sentido. É melhor eu ter menos dados com uma arquitetura que faça sentido para eu gerar conhecimento depois, do que eu me afogar gerando 1 milhão de dados que eu não uso para nada. Porque o caminho da tecnologia é eu gerar inteligência através dos dados. E em computação, quanto mais cross-plataforma, quanto mais abundante for, melhor. Na dúvida, pega o que dá para usar em vários lugares. Web, app, tudo que você conseguir fazer que seja mais abundante em termos de computação, melhor. Na nuvem, sempre melhor do que no servidor local, etc. É mais abundante, está no caminho certo da tecnologia. É menos abundante, está no caminho contrário do que a tecnologia tem ido. Aí você fala, poxa, que legal, que aula de história legal, mas não importa, né? O que vai acontecer agora, que é o que me importa. Então, a gente agora vai falar de foresight. A gente vai falar de projeção de futuro, baseado no que a tecnologia fez até hoje. Então, para os próximos 10 anos, o que a gente tem imaginado? Em termos de interação, a gente começa a falar de experiências ambientais. O que eu quero dizer por experiências ambientais? Eu não sei quantos de vocês caíram na mesma burrice que eu fiz de ter mais de um assistente de voz na sua casa diferente. Você tem que lembrar que a Amazon está na Alexa, você tem que lembrar que a luz da sala está no Google, você tem que lembrar que a Alexa você chama de Alexa, você tem que lembrar que o Google você tem que chamar de OK Google, porque senão você não consegue ter as suas atividades feitas. Então, no final, por mais que isso aqui seja digital, por mais que use linguagem natural, que é o nome que a gente fala quando usa a linguagem que o ser humano usa, que é a voz. No fundo, por mais que seja digital e com linguagem natural, é uma versão moderna disso aqui. Eu tenho um funcionário diferente para cada função que eu preciso executar e eu preciso saber quem faz o quê para eu poder direcionar. Quando a gente fala de experiências ambientais, a gente está falando muito menos disso aqui e a gente está falando de uma coisa mais parecida com isso aqui. Como eu consigo ter um assistente, como eu consigo cruzar a realidade digital para me dar insights valiosos, independentemente daquilo que eu estou pedindo. E às vezes a gente acha que, né, Jarvis, estou falando do universo Marvel, que é super distante da realidade, mas será que é mesmo? A gente sabe que no fundo, já existem diversas soluções e tecnologias que trazem essas experiências ambientais para dentro da nossa realidade com muita qualidade, né? E que geram aí diversas outras aplicações. Quando a gente fala de informação, a gente começa a falar de exponential AI. O que é isso? Hoje, o que a inteligência artificial faz muito bem em escala? O que a gente chama de automação cognitiva. Que é o quê? Que são as capacidades que a gente chama de STEAM. Ciência, tecnologia, engenharia e matemática. São essas as funções que a inteligência artificial hoje faz muito bem. Em outras palavras, classificar coisas, estruturar coisas. Mesmo que eu tenha viés, eu tenho que conseguir matematicamente colocar o viés ali.
O que a gente chama de exponential AI, que é o que a AI já tem feito, mas ainda não em escala? O que a gente chama de criatividade computacional, emoção eletrônica, ou, em outras palavras, habilidades de artes e letras. Criar vídeo, criar música, criar poema, escrever. Eu tive a chance de fazer uma consulta nos Estados Unidos com um AI psicólogo. É uma cápsula que você entra e que você conversa lá sobre a sua vida. E esse médico AI, ao invés dele analisar apenas o que você fala, ele lê voz, ele lê os seus batimentos cardíacos, ele lê o seu tom de voz, ele lê a sua pupila, e ele consegue entender muito mais profundamente o que você está expressando do que só alguém ouvindo o que você está falando, contando alguma dada história. Também já tem sido utilizado, por exemplo, esse tipo de solução para fazer entrevista de profissionais. Então, nos Estados Unidos, já existem triagens de primeira entrevista de trabalho sendo feita por AI, através de alguns avatares, e esse avatar, ele lê a sua experiência, ele entende o que você responde, a depender da sua resposta, esse avatar te tria para fazer a próxima entrevista com as pessoas que são mais adequadas ao que seu perfil profissional tem dito. Então, já existem diversas assistências a trabalho sendo feitas com AI na realidade de lá. Essa aqui é uma aplicação que já existe, ele chama Rabbit R1. Esse aparelhinho, esse coelhinho, né, já está à venda também nos Estados Unidos. Eu estou na fila de espera porque está difícil de comprar, mas basicamente ele é um cérebro portátil. O que ele faz? Ele tem uma câmera que vira 360, ele tem um botão de voz e ele é um assistente que anda contigo. Diferentemente do celular, que você precisa de vários aplicativos, esse assistente, ele tem linguagem natural. Então, ele se conecta à nuvem a todas as aplicações que você quiser, mas você só pede através da voz. Então, eu posso falar com ele, olha, por favor, programa para mim uma viagem para a Europa durante 3 semanas com a minha família, eu quero um carro desse tipo, nas semanas que forem mais baratas, entre o período tal e tal, e ele vai entrar e conectar na nuvem a todas as suas aplicações, vai fazer toda aquela busca, toda aquela seleção, e você só vai concordar ou não. Dá para você tirar foto, por exemplo, dos alimentos que tem na sua geladeira e perguntar, o que eu consigo cozinhar com isso aqui? E aí ele vai buscar uma receita, vai te falar a receita que você consegue fazer com o entendimento daqueles alimentos para você utilizar. Você pode estar no trabalho e pedir para ele por voz, chama um Uber para eu ir para casa. Você continua trabalhando, ele te avisa quando o Uber estiver chegando. E ele aprende com você, porque ele te escuta o tempo inteiro, ele sabe onde você trabalha, ele sabe onde você mora. E já está sendo utilizado em escala lá, está com fila de espera, eu, inclusive, estou na fila de espera, e custa $290. Então, você vê que é um nível de utilização muito maior do que a gente, às vezes, imagina. E é pequenininho, é muito bonitinho. E aí, algumas ferramentas que vocês já podem utilizar hoje. Otter AI ainda não está desenvolvido para português, mas para reuniões em inglês já funciona. O Otter AI, ele é um assistente, eu utilizo, que ele é um robô, meu time fica doidinho. Se eu não posso ir numa reunião, o robô vai entrar no meu lugar, ele vai gravar ali a reunião, ele transcreve o que todo mundo fala, e toda vez que alguém muda a tela, ele tira um print da tela e põe ali na transcrição. E aí, quando a reunião acabou, eu chego ali no meu aplicativo e ele me traz os insights da reunião. Ele traz o resumo do que foi a reunião, ele traz, inclusive, a análise que ele teve das pessoas que participaram da reunião. Ah, essa pessoa está concordando com o projeto, essa pessoa ainda tem resistências, essa pessoa você deveria conversar com ela depois, e consegue me dar vários insights do que está acontecendo. Não existe em português ainda, mas em inglês já é super bem utilizado. ChatGPT-4, acho que dispensa apresentações, se você não está usando, está vivendo errado, precisa usar, porque facilita muito a nossa vida e ajuda a gente a deixar de dedicar tempo a coisas que a gente não precisa dedicar e começar a focar em coisas que a gente pode focar. Jasper, que ajuda muito no planejamento de marketing, gestão de marketing, através de AI também. Murphy AI é muito bom, não é o caso dos advogados, mas para as pessoas, tipo os engenheiros, que têm preguiça de ler, o Murphy AI, ele lê o livro com uma voz legal, sabe, com entonação, sem ser uma voz monótona, e você consegue transformar qualquer texto em leitura, e aí ele lê para você, você pode escutar fazendo exercício, enfim. Flick ajuda para a criação de mídias para redes sociais,
E ali eu coloquei Stary, mas pode ser Midjourney, tem vários de DALL-E, tem vários de geração de imagem, ChatGPT-5 provavelmente, inclusive, geração de vídeo, né? Mas a gente sabe aí que já tem bastante trabalho criativo. E aí, falando de justiça do trabalho, existe toda uma questão de como ficam os trabalhos de criação depois da utilização da AI, né? Como fica direitos autorais, se vai ter direitos autorais ou não. E aí, só fazendo um parêntese para vocês, eu estava em Austin num painel, assisti um painel com o VP da OpenAI, que hoje é a empresa que faz o ChatGPT, e uma das pessoas perguntou, e como fica a parte dos direitos de criação, né? Você acha que no futuro vai ter algum tipo de royalty que vai ser pago para quem criou, para quem ensinou AI? Como que você vê isso? E as palavras dele foram, eu acho que o usuário final não vai se importar. E aí a explicação que ele deu foi, ele falou que hoje no WhatsApp, se você manda uma mensagem usando corretor, a pessoa do outro lado recebe a mensagem corrigida, ela não se importa se um corretor atuou ali ou não. Ele falou que se você usa Grammarly para melhorar seu e-mail, para ajudar a ter um tom de voz mais formal ou trazer a mensagem certa, a pessoa que recebe o seu e-mail, ela não quer saber se foi você que escreveu ou não. E ele acredita que com AI vai ser a mesma coisa. Ele acredita que o usuário final, se estiver atendendo a demanda dele de marketing ou a demanda dele de arte, do que seja, ele não vai se importar se aquele filme foi feito por AI ou com atores humanos, se aquela publicidade foi criada por um criativo humano ou por um criativo AI, se o propósito final estiver sendo atendido. Não estou falando a minha opinião, até porque daria mais 1 hora de fala aqui. Eu estou falando o que quem está desenvolvendo isso, quem é o líder de produto disso, está falando publicamente por aí. Então, é nessa linha que está o pensamento deles. Um AI para estudos em geral. NetBase Query é uma AI que ela faz conexão de milhões e milhões e milhões de informações que estão aí na web para conseguir gerar insights através de AI. E aí, vamos para um horizonte um pouquinho mais distante, né? Quando a gente fala de computação, a gente começa a falar de Spatial Web. O que é web espacial? Esse aqui é um exemplo que aconteceu em Shanghai, fizeram um QR Code com drones, e eles tiveram milhões de downloads de uma vez. Então, você consegue transpor, né, plataformas específicas e usar até o próprio céu para fazer computação atualmente, porque você não está mais, né, restrito a algum ou a outro device. E aí, falando de um horizonte um pouco mais distante, né, vamos falar de T mais N, não fosse problema suficiente, vamos falar de para onde está indo um pouco mais distante. Em termos de interação, a gente começa a falar de interface cérebro-máquina, já tem diversas coisas sendo feitas nesse campo. A gente tem, há bastante tempo, exoesqueletos, por exemplo, sendo utilizados na área da saúde, conectados a cérebros humanos, mas a gente teve, no ano passado, o primeiro implante da Neuralink, que é um implante de chip no cérebro humano, e há uns 2 meses atrás, mais ou menos, a gente teve o primeiro tweet, né, o primeiro X agora, escrito pelo poder da mente de alguém através desse chip instalado no cérebro da Neuralink. A gente também tem o caminho contrário. Nos Estados Unidos já está tendo a produção de biocomputadores. O que são biocomputadores? Biocomputadores são computadores que, ao invés de utilizarem transistores de silício, eles utilizam células humanas para fazer a gestão desses dados. Então, ao invés deles serem fabricados, eles são cultivados em laboratório com células de neurônios humanos para serem a rede, ao invés de transistores de silício. Tem muita gente falando, os grandes futuristas aí, M-Web, entre outros, falando que a tecnologia que vai viabilizar AI em escala futuramente vai ser a bioengenharia através de células humanas e não mais de... Vai acabar a era do silício e vai entrar a era do tecido humano. Alguns futuristas têm defendido essa linha de raciocínio. Quando a gente fala de informação, a gente olha o nome da moda aí, General AI, ele apareceu. O que é esse bicho, né? A AI gerativa ou generativa, se for usar o anglicanismo, ela basicamente é quando a AI, além de fazer aquilo que ciência, tecnologia, engenharia e matemática faz, e artes e letras faz, ela começa a aprender sozinha. Então, ela começa a gerar, daí o gerativo, né?
ela começa a gerar conhecimento, ela começa a aprender, ela começa a se ensinar. E ela basicamente não depende mais de modelos alimentando, e ela começa a desenvolver em escala essa versatilidade técnica, né? Que é para onde a AI está indo. E aí há quem diga que quando a AI chegar nesse ponto, não tem trabalho que a AI não poderá executar, que um ser humano hoje faça mentalmente, né? E quando a gente fala de computação, a gente começa a falar de computação quântica, que é a capacidade computacional de fazer cálculos e processamentos num nível que a gente nunca conseguiu antes por falta de capacidade computacional. O que é o grande problema? Computação quântica demanda, assim como a AI, muita energia. Então, a energia está quase virando o novo petróleo, porque quanto mais dado para computar a gente tem, mais energia a gente precisa. E não é que o planeta está ficando mais frio, ele já está ficando mais quente. Então, solucionar essa equação de sustentabilidade, demanda energética, geração de inteligência é um dos grandes problemas sociais aí que a gente tem para resolver. Resumo da ópera: vão decidir qualquer coisa em relação à interação? Tem que ser mais fácil para o usuário final. Vão decidir qualquer coisa em relação à informação? Pensa na arquitetura para depois você conseguir gerar inteligência com aquilo. Vão resolver ou decidir qualquer coisa em relação à computação? Escolhe o que é multiplataforma. É sempre melhor do que escolher uma coisa que é feita para uma plataforma só. Esses são os insights para a liderança de toda essa história da inovação que eu contei aqui. E aí, existem 3 grandes oportunidades para o setor judiciário brasileiro, focadas na adoção dessas soluções, tecnologias e tudo que a gente conversou por aqui, de onde o mercado está indo. Primeira, digitalizar e integrar. A gente ainda tem um país que apenas 44% dos estados têm uma estratégia digital clara. Nos municípios, isso baixa para 28%. A gente tem sistemas muito diferentes que não se conectam, que geram excesso de burocracia, que geram dificuldade para o usuário final e que geram lentidão para nós mesmos, porque a gente não consegue extrair de todos esses dados inteligência para nos ajudar. Então, digitalizar e integrar sistemas diferentes, extremamente importante para a eficiência da justiça. Segundo, utilizar a inovação aberta. Tem um estudo realizado pela Brasil Lab, gratuito na internet, que faz um mapa de todas as startups focadas em governo do Brasil, onde a gente vê que existem 475 novas empresas focadas em resolver problemas que a gente tem no setor público brasileiro. Ali, com certeza, vocês abrindo, vocês vão achar, no mínimo, umas 5 que vocês conseguem conectar a problemas que vocês têm hoje e podem acelerar a solução desses problemas para vocês. Com o marco legal das startups, está muito mais fácil a gente ter agora relacionamento com essas organizações, e vocês podem ter ali várias ideias, tem algumas que eles listam para ficar de olho também, que estão sendo desenvolvidas. E a terceira é a gente fazer para o judiciário um hub de General AI, que é uma coisa que a JX já tem conversado bastante conosco, da gente começar a criar um processo no qual a gente possa trazer instituições e corporações, inputs e decisões estratégicas para trazer radar de tendência, estudos de ecossistemas, priorizar os temas e conseguir definir desafios, criar ali um ecossistema de soluções em AI e em soluções de tecnologia em geral para otimizar e conseguir ali trazer gestão e habilitação para todo esse processo, né? A gente conseguir trazer esse tipo de solução tem um potencial enorme.